Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, uma terça-feira chuvosa aqui no oeste do Paraná. Ainda bem, estava muito quente e refrescou um pouquinho. Quero começar logo mandando um super abraço para a minha querida amiga Cibele Bel, que faz mais uma primaverinha hoje. A Cibele é membro desse canal há 1 ano e 6 meses e pediu um abracito. Então está aí um imenso abraço. Parabéns, querida amiga, muitas felicidades e que continuemos juntos por mais 1 ano, se Deus quiser. Meus queridos amigos, a principal notícia hoje é a seguinte: a OMS reagiu a uma posição firme de Donald Trump desde que assumiu o seu segundo mandato, desligando-se da OMS. Porém, entretanto, contudo, Donald Trump está indo além. Ele está travando uma guerra contra as picadinhas nos Estados Unidos. E a OMS, meio que no desespero, através do seu líder, Adhanom, está ameaçando o mundo com uma nova pandemia. Acreditem. Bem, vou falar sobre isso, claro, mas antes uma informação sobre a cúpula Estados Unidos e Rússia, que começou hoje a reunião entre líderes americanos e líderes russos para discutir a questão da Ucrânia em Riad, capital da Arábia Saudita. Lá estão reunidos para a primeira conversa hoje o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, claro, também Steve Witkoff, que é o enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, e o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz. Eles estão já reunidos com os 2 representantes russos, Sergei Lavrov, claro, o ministro das Relações Exteriores, e o conselheiro presidencial para assuntos internacionais da Rússia, Yuri Ushakov. Bem, esta reunião, claro, é para tratar sobre a guerra da Ucrânia também, porém, contudo, entretanto, o Kremlin diz que esta cúpula serve para 2 propósitos inicialmente. Para restabelecer as relações de alto nível entre Estados Unidos e Rússia e também para preparar o terreno para um encontro entre Donald Trump, ou Vladimir Putin, e Donald Trump, já que se trata aí de uma perspectiva do Kremlin. Há também a questão da Ucrânia, claro, de fora desta cúpula. E Zelensky, que está ali pertinho, nos Emirados Árabes Unidos, já voando para a Turquia, diz que não aceitará nenhuma resolução, nenhum acordo em relação à Ucrânia sem a presença da Ucrânia. E quem também está chorando bastante é a União Europeia, que não tem assento nesta cúpula. Bem, então, o que está de fato acontecendo em relação à União Europeia? Porque Zelensky está ali pertinho e está rumando para a Turquia. Bem, não é preciso ser nenhum gênio para entender o que acontece. A Turquia faz parte da OTAN e tem um de seus pés na Europa, todo mundo sabe. Bem, Erdogan tem a pretensão, claro, de ser até mesmo um líder europeu e também, em relação ao mundo muçulmano, um califa, o califa de todo o Islã. Zelensky ruma agora para a Turquia para conversar com Erdogan, que pretende ir para Riad perguntar ao rei Salman bin Abdulaziz o que eles conversaram, entenderam? Já que a União Europeia não tem assento nessa cúpula, Erdogan representará a União Europeia e Zelensky para perguntar ao rei da Arábia Saudita o que eles conversaram. É uma forma da União Europeia entender o que está acontecendo. É claro que a União Europeia já entendeu o que está acontecendo. Donald Trump deixou-a de lado para, no futuro, conversar com os europeus em outras bases. No momento, os europeus são dominados, claro, pela cartilha globalista, e os países mais importantes são todos de esquerda.
Donald Trump, com essa gelada nos europeus, espera que os principais países acabem adotando novas lideranças mais à direita, porque ele pensa os povos europeus que estão sofrendo agora com invasões, com a imigração em massa, estão sofrendo com as cartilhas da Agenda 2030, acabem mudando os seus votos, saindo das tradicionais esquerdas ou liberais para os conservadores. Aí, então, a Europa seria novamente bem-vinda numa boa relação com os Estados Unidos. E em relação à Rússia, claro, os Estados Unidos querem saber, sim, qual é de fato a posição da Rússia. Ela está disposta a uma negociação de paz? Bem, é claro que muita gente diz que os interesses dos dois estão mais ou menos na mesma direção. Trump quer também uma parte da Ucrânia, porque, afinal de contas, os Estados Unidos despejaram toneladas de dólares por lá. E lá fala-se tem terras raras que interessam ao loirão. A mesma coisa acontece com a Rússia, principalmente em relação à região do Donbás. Mas os dois também miram o Ártico. E uma parceria, ou melhor, uma inexistência de conflito nesses interesses seria bom para ambos os lados. Porém, contudo, se a Rússia se mostrar irredutível na questão da Ucrânia e se ameaçar ser um empecilho em relação ao sonho de Donald Trump em relação à Groenlândia, as coisas podem se complicar. Mas há um ano inteiro ainda pela frente para esse tipo de negociação. Se essa reunião está engatilhando o encontro entre Trump e Putin, certamente ela será proveitosa nesse sentido. A Rússia deixará as portas abertas para a restauração de relação entre alto nível e a Europa poderá, daqui para frente, ou encarar uma briga direta com Donald Trump e arcar com o desgaste em relação às populações dos seus principais países, ou então amenizar um pouco as coisas e pedir a Zelensky que dê um tempo nas suas, digamos, retóricas em favor da guerra, claro. A questão é que também muita gente diz os globalistas não podem perder esta guerra, não no sentido de vencer a Rússia, eles não podem perder a perspectiva de ter uma guerra, para continuar, claro, ganhando os tubos, já que a guerra é um duto, sim, de desvio de muitos dólares, principalmente agora que Donald Trump está fechando a torneira. Bem, outra informação aqui importantíssima. 4 trilhões e 700 bilhões de dólares, descobriu o Dodge, não podem ser rastreados. Segundo Elon Musk, eles foram para um buraco negro. Vejam só, matéria de hoje, todo mundo está falando sobre isso, mas o Gateway Pundit diz o seguinte: 4,7 trilhões em pagamentos foram deixados em branco, tornando quase impossível rastreá-los, segundo o Dodge. Elon Musk publicou o seguinte: o símbolo de acesso do Tesouro, cuja sigla é TAS, é um código de identificação que vincula um pagamento do Tesouro a um item de linha do orçamento, ou processo financeiro padrão. Bem, acontece o seguinte, diz Elon Musk, no governo federal, o campo TAS era opcional para mais ou menos 4,7 trilhões de dólares em pagamentos e era frequentemente deixado em branco, tornando a rastreabilidade quase impossível. A partir de sábado, este é agora um campo obrigatório, disse ele, aumentando a percepção sobre para onde o dinheiro está realmente indo. Ele disse também, obrigado ao Tesouro dos Estados Unidos pelo ótimo trabalho. Seja como for, trilhões de dólares em dinheiro do contribuinte
foram parar em um buraco negro do governo federal, diz o Gateway Pundit. E aí, claro, os comentários vão quase todos na mesma direção. E vai ficar assim? Ninguém será responsabilizado? As algemas não serão usadas? Os chilindró não receberão? Os promotores desse tipo de desvio? 4 trilhões e 700 bilhões é dinheiro que não acaba mais, é inimaginável, ajeitaria as condições de praticamente todo o país. Aqui, por exemplo, com esse montante, poderíamos começar tudo do zero. Ninguém vai para a cadeia, não. Aguarda-se, espera-se resposta, não do DOGE, porque o serviço dele é outro, é levantar a lebre. Espera-se resposta, claro, do Departamento de Justiça e também, evidentemente, do presidente Donald Trump. Seja como for, o DOGE está sendo elogiado, ou melhor, Elon Musk está sendo elogiado e muito pelos políticos mais proeminentes do Partido Republicano. Mike Johnson, o presidente da Câmara, chegou a dizer, numa entrevista à Fox News, que Elon Musk descobriu a chave, o código para abrir o pântano. Ele disse o seguinte: Elon Musk agora decifrou o código, ele está dentro da barriga da besta. E ele está desenvolvendo e revelando todas as coisas que sabíamos intuitivamente que estavam acontecendo, mas não tínhamos a evidência. Isso agora é uma virada no jogo. A chegada de Musk virou tudo, não é? É verdadeiramente revolucionário, disse Mike Johnson, e vamos restaurar, em última análise, por meio desse processo, o governo federal, a intenção original dos fundadores da pátria. E acrescentou: é isso que deixou os liberais socialistas do Estado profundo ou do grande governo e o Partido Democrata inteiro apopléticos, porque eles têm medo do resultado final disso, e é muito emocionante para as pessoas. Mas, mais uma vez, os comentários indo na mesma direção. Tá, tudo bem, nós já sabemos. Ele está levantando o maior esquema de corrupção da história, o maior duto, ou melhor, a maior agência de financiamento da esquerda global, que evidentemente, ou foi, o governo norte-americano. E vai ficar assim? Novamente a mesma pergunta. Muito bem, agora vamos para a questão que realmente está pegando na área de saúde. A OMS está em pânico. Vejam só, Donald Trump começou uma nova batalha contra a própria OMS. Essa aqui é uma matéria do Epoch Health, diz o seguinte: o presidente Trump assinou em 14 de fevereiro uma ordem executiva proibindo financiamento para universidades e escolas que mantêm mandatos de vacinação contra a Covid-19. A ordem, detalhada em um folheto informativo fornecido pela Casa Branca, proibirá todo o financiamento federal para quaisquer escolas que implementem mandatos de vacinação contra o Covid-19 e orienta os secretários de Educação e Saúde e Serviços Humanos a emitir diretrizes de conformidade e planos para encerrar os mandatos existentes. Os secretários também criarão um relatório de instituição não conformes e um processo para bloquear fundos que apoiam qualquer um que imponha mandatos de vacina. O que parece ser, claro, um horror para todo o esquemão montado desde o início da Pand, ou melhor, um pouco antes, não é? Da Pand. Agora vejam só a resposta da OMS. Eles estão ameaçando com uma nova Pand, ou uma Pand iminente. Prestem atenção, essa foi publicada pelo Slay News, ou melhor, pelo Your News, que diz o seguinte: o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, declarou ontem, segunda-feira, que é agora ou nunca.
Uau! Que agora ou nunca para as nações finalizarem um acordo global de pandemia, alertando que o mundo não pode se dar ao luxo de de atrasar os preparativos para futuras crises de saúde. Seus comentários vêm poucos dias após o presidente Trump retirar formalmente os Estados Unidos das negociações do acordo, sinalizando uma grande mudança na política global de saúde dos Estados Unidos. Falando na abertura da 13ª rodada de negociações em Genebra, a rodada 13, uau! Tedros Adhanom enfatizou a urgência de se chegar a um acordo antes da Assembleia Mundial de Saúde em maio. Ele disse: é realmente um caso de agora ou nunca, mas estou confiante de que vocês, claro, os europeus ali presentes, escolherão o agora, porque sabem o que está em jogo, disse ele. Ué, mas o que está em jogo? O corte das verbas que financiavam todo o projeto de domínio global através da OMS? Pode ser. A chegada do loirão à presidência, a sua caneta alucinante, o fim dos mandatos de picadinha, é tudo isso, não é? É um pacote. É isso que está em jogo. Bem, ele não disse nessas palavras, mas, claro, nós vamos aqui deduzindo na medida do possível. Diz a matéria que o rascunho do acordo, que está em desenvolvimento desde dezembro de 21, visa melhorar a preparação para a pandemia, para a próxima pandemia, a resposta e a distribuição equitativa de recursos médicos. No entanto, há ainda disputas sobre disposições como acesso a patógenos relacionados à pandemia e a alocação justa de vacinas, tratamentos e testes. Bem, lá pelas tantas diz o artigo que Tedros citou crises de saúde passadas. Ele disse ebola, vírus, Marburg, sarampo, mpox e a ameaça contínua da doença X como evidência de que uma estrutura global é necessária. A próxima pandemia, disse ele, é uma questão de quando e não de se. Pois é. Uau! Ameaçando mesmo, na cara dura, não é não? Pois é. Apesar das negociações contínuas, diz a matéria, a ausência dos Estados Unidos pode prejudicar a implementação dos trabalhos da OMS, já que Washington historicamente desempenhou um papel dominante em iniciativas globais de saúde. Enquanto isso, as negociações continuarão com o objetivo de finalizar um rascunho antes da Assembleia Anual de Tomada de Decisões da OMS. Bem, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas vocês já perceberam em que pé andam essas relações. Estados Unidos, OMS. Estados Unidos cortando verbas e impedindo os tais mandatos de vacina, não é mesmo? E a OMS ameaçando com uma nova pandemia. Não é uma questão de quando, é de se. Então vamos aguardar, porque esta grande batalha está só começando, mas fiquemos espertos. Por falar em saúde, ontem eu disse novamente, repeti aqui novamente, que no sábado eu trarei um mestre e um treinador autorizado de xadrez para apresentar aos queridos amigos como vocês podem ser treinados no xadrez desde o início no xadrez. Pois é, você pode iniciar a sua aventura pelo xadrez com um treinador que sabe tudo de xadrez. Eu apresentarei aqui no sábado, numa live, provavelmente às 19h. Bem, após isso, alguém me escreveu perguntando o seguinte: professor, eu estou com um problema de memória e meu médico me aconselhou a jogar xadrez, porque o xadrez ajuda no fortalecimento da memória. Será verdade isso? Bem, aí eu mandei um zap para o meu querido amigo e treinador que virá aqui no sábado, e ele me disse o seguinte: vocês ficarão surpresos. Ah, mas eu não posso dizer agora. Então aguarde no sábado
para você ouvir o que o treinador, esse mestre de xadrez, tem a dizer sobre essa relação saúde, memória e xadrez. Vocês ficarão impactados. Então eu espero vocês, hein? Sábado, provavelmente 7 da noite, para esta live, para você saber tudo sobre o xadrez. Pois é, mas eu também espero vocês hoje à noitinha, porque eu volto com as curtinhas do professor. Até lá, se Deus quiser.